Ultimamente, eu tenho recebido muita solicitação para contar um pouco mais sobre como foi minha transição de carreira. Se você não me conhece, eu sou Adam no Brasil, sou psicanalista, hipnoterapeuta e trabalho basicamente com o pensamento sistêmico, estudo e desenvolvo pensamento sistêmico. Quando decidi, né, naquela fase de vestibular, eu queria muito fazer psicologia. Só que na época não me foi possível, né? Aqui na cidade em que eu moro, no interior do estado do Ceará, o Crato, não havia a opção de psicologia nas faculdades. E por uma série de fatores, meus pais, né, me disseram que não era possível eu estudar fora. Inclusive, um desses fatores é a questão financeira também. Decidi, então, fazer vestibular para 3 cursos. Um deles para agradar a vontade especificamente do meu pai, né? Fiz medicina na Federal, que já tinha aqui, quase passava na primeira fase, mas não estudei o suficiente, porque de fato não era algo que eu buscava naquele momento. Fiz um curso na Universidade Regional do Cariri, na área de engenharia civil, que também não era muito a minha praia, e passei nesse, né? E fiz administração em uma unidade descentralizada da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e passei também, acabei cursando administração. No meio do processo de administração, comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 16 anos, antes mesmo aos 17 anos por ali, antes mesmo de entrar na faculdade, naquele período, assim, intervalo entre o, o, o ensino médio e a faculdade, eu comecei a dar aula numa escola pública para dar um apoio lá para os alunos, que era a escola que minha mãe tinha sido diretora e professora por muitos anos, até se aposentar lá. Depois eu fui convidado para trabalhar numa escola de informática, né, desses cursos de informática, porque eu tinha muita habilidade com computadores. Eu ganhei um computador naquela época, e o computador era muito caro, a gente fazia quase um consórcio para ter. E eu comecei a fazer algumas coisas em casa mesmo, inclusive vender algumas coisas, né, alguns trabalhos do Word mesmo, essas coisas que hoje são extremamente simples, mas que na época nem todo mundo sabia fazer. E, e aí eu comecei a dar aula nessa escola de informática e comecei a me desenvolver na área de informática. Então, eu fui professor de informática, né, pedagógica, coordenador de um laboratório de informática pedagógica no SESI, aqui no Crato. Depois eu fui ser, né, um membro do núcleo de tecnologia da CRED, e depois eu passei numa seleção para a escola profissional. O ano depois eu fui orientador de estágio e consultor das escolas profissionais do estado, né? Então a princípio eu peguei aí 10 escolas no processo de consultoria junto com uma empresa daqui do Ceará chamada Armitec, uma empresa de robótica, e nós fomos ampliando até que no último ano tínhamos 60 alunos. 60 escolas, perdão, né? Eram mais de 10 mil alunos. E eu estava, né, numa crescente na minha vida profissional. Eu dava aula para concursos, dava aula em todos os cursinhos preparatórios daqui e dava aula também em Fortaleza, em um site onde os meus colegas eram o Sérgio Carvalho, que até hoje eu tenho um carinho enorme por ele, e o William Douglas, né, o grande juiz aí dos concursos, né, o grande guru dos concursos, né, no Brasil todo. Então, eu estava satisfeito. E em 2011, eu tive o interesse de estudar psicanálise. Então, quando foi em 2012 que eu já podia atender pacientes piloto, que é uma espécie de estágio, né? Eu, eu comecei a fazer isso e me identifiquei bastante. Então, a partir dali, eu tinha um dilema, né? Que era, eu gostava muito do que eu fazia na informática, mas essa outra área também estava me atraindo muito. E quando foi em 2013, eu estudei hipnose o ano inteiro. Aí eu comecei a fazer projetos, né, na área de saúde, no centro de especialidades odontológicas, né, em um hospital aqui na região também. E aí em 2014, eu decidi migrar totalmente, né? A PNL me apoiou muito nessa transição. E foi um período muito desafiante para mim, para ser sincero com você, porque foi um período em que eu era o único que trazia recurso para dentro de casa, né? Eu era o único que trabalhava com reconhecimento financeiro, né? Porque minha esposa trabalhava muito cuidando da nossa filha e, enfim, e dando todo esse amparo, né, emocional para uma criança. Mas se você tem filho, você sabe que isso é extremamente importante.
E, e eu tive esse desejo, né, essa vontade, esse chamado para mudar de área. Só que aí eu não tinha uma reserva financeira, porque apesar de estar num bom momento da minha vida, eu ainda, né, era muito jovem e fiz uma ascensão muito rápida. Então eu não sabia ainda lidar com as questões financeiras mesmo, né? Essa coisa de poupar, de administrar, não sabia. Eu tive uma ascensão rápida sem saber administrar tudo isso. E para mim, para a gente foi muito conflituoso, né? Então não tinha essa reserva, mas eu tinha esse suporte, esse apoio, né? A minha esposa me falou, vá, que a gente se vira, a gente dá um jeito. E eu me lembro também de uma conversa muito importante que eu tive com meu pai, em que ele me dizia exatamente isso, né? Que esse apoio financeiro ele não podia me dar, mas que ele acreditava muito e se orgulhava muito dessa minha decisão, né? Dessa minha força. E assim eu fiz, né? Eu fui, migrei de área. Em 2014 eu decidi parar. Eu comuniquei o Sérgio, eu comuniquei os cursinhos e resolvi parar de trabalhar com informática para concursos e me dedicar especificamente a estudar e desenvolver a psicanálise, né? E no início teve várias dificuldades, né? Porém, rapidamente eu consegui ir tomando o meu lugar e fazendo, né? Inclusive já dando aulas fora, né? Através de uma empresa que eu passei a ser sócio, então eu já fui a Fortaleza, a Petrolina, ministrar aulas, e isso já foi me dando experiência com as turmas, experiência no dia a dia. Então, se você está procurando fazer essa transição de carreira, o que eu te digo é que existe ali uma dor oculta que talvez você ainda não tenha esse recurso interno, que no meu caso, esse recurso interno foi despertado por esse suporte, por esse apoio, né, que eu tive externamente, e esse apoio externo fez com que conectasse esse recurso interno, né? Então, se você está querendo fazer essa transição de carreira, é muito importante você, além de trabalhar nesses detalhes, né, que muita gente fala sobre, faça um planejamento, coloque uma data, junte uma grana, etc, etc. Além disso, é muito importante que você mergulhe internamente, procure entender o que é que te conecta a essa área anterior para que você consiga agradecer isso, o que é que te projeta para essa nova área para que você consiga alimentar isso. Então, mergulhe internamente, faz movimentos de meditação, isso é muito importante, né, para que você consiga entender o que está acontecendo contigo, ou pelo menos reenquadrar, reelaborar algumas coisas que estão aí dentro e que podem facilitar para essa transição de carreira acontecer, tá? Comenta aqui comigo como que está sendo essa tua experiência. Se você é uma das pessoas que me perguntou recentemente, comenta aqui também para eu saber, né, que você viu esse vídeo. E se eu puder te apoiar de mais alguma forma, se você tem alguma dúvida ou quer que eu grave algum vídeo sobre algo específico, também comenta aqui, que eu fico à disposição. Aproveito também para te convidar a conhecer o Ciclo da Busca Interior, que é um processo vivencial online que eu criei no ano passado, que dá apoio a diversos momentos da nossa vida. Então, se você acha que você está precisando de alguma coisa, antes de você fazer um acompanhamento terapêutico, ou se você já está em acompanhamento terapêutico, mas acha que está meio travado o processo terapêutico, vale a pena fazer o ciclo para que você prossiga no acompanhamento terapêutico de uma maneira que isso tudo venha à tona e que isso seja meio agitado, né, dentro de ti. Tem aulas, tem meditações, tem exercícios, é uma experiência super legal. Mas é isso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!